policiais, com tentativas de envolvimento da minha pessoa, busca pelo evadido, que logo após partiu para o fronte na linha Maginot, fronteiriça com a Alemanha, onde o miserável pereceu nos primeiros combates, sem haver usufruído o resultado da rapina. Somente vim a saber disso, muito tempo depois, quando envelhecida, em Paris, onde passei a viver com alguns recursos resultantes da venda da propriedade e da divisão entre os seus familiares e eu própria. Encerrando o relato, Viviane citou que renasceu amparada por Gisele, sua irmã e que lhe era querida amiga, suplicando piedade tanto para ela quanto para ele próprio, para que encontrassem a paz. Michel estava aturdido, pois ignorava a realidade dos fatos narrados por aquela que supunha traidora e assassina. Foi nesse momento que viu Gisele, a irmã amada, que o convidava em nome da mãezinha de outrora a ir com ela, esclarecendo que para ele haveria o ensejo de retornar nas mesmas terras, onde já se encontrava aquele que lhe seria o pai, Antônio. Interrompendo a narrativa para um relato dramático. Na prática mediúnica, algumas vezes defrontamo-nos com casos inusitados como, por exemplo, o de um obsessor, que obedecendo às ordens do chefe começou a induzir certo homem, ainda jovem, ao suicídio. Esse obsessor, comunicando-se na nossa sessão mediúnica, relatou que havia sido incumbido de induzir determinado indivíduo ao suicídio, pois se tratava de uma vingança de seu chefe. De imediato começou a tarefa, conseguindo aproximar-se e, porque a pessoa encontrava-se deprimida, revoltada com a vida, conseguir fácil ligação mental e vibratória. O comunicante elogiava as próprias técnicas, dizendo ser muito eficiente. O esclarecedor abordou-o com muito carinho, a certa altura perguntando o que teria contra a vítima. Ele respondeu que não tinha nada pessoal, nada contra aquele que era sua vítima, chegando a mencionar que teve pena ao vê-lo tão sofrido. Nesse exato instante o comunicante começou a dizer que estava se sentindo sem forças, sem saber explicar o motivo, para logo em seguida dar um grito, porque via a seu lado uma mulher, que reconheceu ter sido uma de suas aventuras. Esta criatura, relembrou ele, abandonou quando estava grávida e nunca mais teve notícias do que lhe havia acontecido. Ele ficou quieto por alguns segundos e então começou a dizer com emoção na voz: "Não é possível. Não é verdade. Então este homem é o meu filho, que não conheci, que nunca tive notícias." E acrescentava: "Oh, que desgraçado sou! Sempre quis conhecer um filho, que os tive, mas nunca soube de nenhum, porque me mudava frequentemente de cidade para fugir da polícia, que me procurava por assaltos diversos. E imaginar que eu estava induzido a que se matasse. Ainda bem que me impediram que prosseguisse, revelando-me a verdade." Chorando, ele foi levado após prometer que iria mudar a partir daquela revelação, e quando estivesse em melhores condições passaria a ajudar o filho que antes perseguia. Às vezes um obsessor pode estar agindo com intenção de vingança contra alguém, sem se dar conta de que a vítima é inocente do que está sendo acusada, ou então, aquela pessoa a quem está prejudicando gravemente pode ser alguém ligado, afetivamente, ao seu próprio passado. Continuando. Gisele irradiava a suave luminosidade com a qual envolveu o desditoso irmão, que suplicava: "Socorre-me, anjo de nossas vidas, tu que sempre foste emissária de Jesus na terra. Perdoa-me a loucura e diminui a ardência da loucura que me consome há quase uma eternidade." Gisele o envolveu com ternura, enquanto o mentor o adormecia, conduzindo-o para outro recinto. Viviane também foi amparada e depois seria reconduzida ao corpo, no mesmo antro onde se encontrava, imaginando ter sonhado com situações muito belas, que a ajudariam a sair do gueto de miséria, amparada diretamente por Gisele, que continuaria a ajudá-la. Miranda conclui com uma observação que merece ser citada: o limite do amor é o infinito, sem dúvida, sendo solucionador para todas as questões afligentes de que se tem notícia. Outras comunicações sofridas ocorreram e, após os atendimentos, vozes espirituais que cantavam se espalharam por todo o ambiente, que se transformou em um anfiteatro de aspecto grego. A torre de vigia havia sido desfeita, por desnecessidade, e para a etapa final dos trabalhos muitos trabalhadores foram chegando. Suave perfume impregnava o ambiente, a sala apresentava-se grandiosa. Nesse ambiente, onde todos se conservavam em prece,
Belíssimo jato de luz caiu sobre a plataforma de destaque, surgindo ali o Santo de Assis, acompanhado por 2 de seus companheiros das primeiras horas. As emanações de paz e ternura que irradiavam recaíam sobre cada um dos presentes. Francisco sorriu para a plateia com voz suave, exorou: Divino pastor das almas terrestres, vinde, por misericórdia e compaixão, ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alce do tremedal ao planalto salvador, facultando-nos a libertação. Distendei a vossa coroa de espinhos transformados em hilos fortes da corrente de segurança para que unam a nossa vossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, neles inspirando o anelo pela paz e pela ventura que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outra dimensão que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entreteci a grinalda de sabedoria que nos deve ornar a fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Santo, que sois, conferi-nos a vossa benção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de urzes transforme-se em senda de sublimação, e perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do nome do vosso nome. Despedi-nos, Senhor da madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de servir-vos para todo sempre. Assim seja. Filomeno de Miranda comenta que a visão daquele instante ímpar permaneceria em sua tela mental para sempre. Em silêncio, em meio a lágrimas, escreve Miranda as palavras finais que encerram a obra. Despediram-se do benfeitor Hermano, que agradeceu a Dr. Bezerra de Menezes e aos integrantes da equipe labor ali desenvolvido, abraçando também aos demais companheiros, que participaram, em ambos os planos da vida, do trabalho de iluminação que viéramos cumprir e, enquanto o silêncio em nós entoava gratidão, nossa pequena caravana retornou ao formoso reduto em que residimos, havendo-se dissolvido sob as bênçãos do amanhecer da nova era. Antes de nos separarmos em nossa comunidade, olhamos o planeta amado aureolado da claridade dos astros e não posso negar que somente as lágrimas puderam falar as palavras impossíveis de serem enunciadas. Uma vaga de saudade, de ternura e de gratidão invadiu-nos a todos, enquanto firmávamos os votos de amar e servir sem descanso sob as bênçãos de Jesus. Conclusão. O amanhecer da nova era. No claro escuro da madrugada já se podia antever a promessa do amanhecer, apesar da pesada noite de sombras que até então predominava. A inexorável luz lentamente vencia as trevas. O planeta, em suas circunvoluções naturais, trazia no seu bojo bilhões de seres, qual fantástico laboratório onde se processa a sublime alquimia que transubstancia o ser para a escalada evolutiva. Manuel Filomeno de Miranda fala, em toda a sua obra, acerca de etapas consideráveis do processo de crescimento espiritual que resgata a criatura do charco moral em que se debatia, para a clareira que se abre entre possibilidades infinitas, para quem se dispõe a transpor ontem nefasto para o dia que está prestes a nascer. E um salto mental, prodigioso sim, mas extremamente compensador e prazeroso no cômputo geral. Por meio dos 2 livros, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, nos deparamos com esse momento decisivo da vida humana. Personagens verídicos, que desfilam em suas páginas, saem das trevas para a luz, quais prisioneiros do mito da caverna de Platão que, de súbito, percebem que algo mais existe além do terrível cativeiro da ignorância em que se compraziam. Dores superlativas são expostas, desde aquelas sofridas pelas vítimas da colossal onda que varreu as costas banhadas pelo Oceano Índico, até as dores morais igualmente avassaladoras, que se revertem em horizontes promissores para que a mulher e o homem desses dias de transição refaçam a caminhada com novos ensejos que a misericórdia divina proporciona. Que não sejam de estranhar os fatos aqui narrados. Fazem parte de um universo especial, o do conhecimento espiritual, através das revelações que necessitam ser proclamadas,
com vista ao ser imortal que somos todos nós, carentes de explicações racionais diante do quadro desolador que a humanidade apresenta, aquele que reflexiona e busca respostas, que não se acomoda diante da suposta salvação que lhe é oferecida de bandeja, pelas augustas mãos de Jesus, sem que nada tenha feito para sair do marasmo e da alienação que lhe são causas do vazio existencial em que vive. Promessas vêm e vão, como fogos fátuos que apenas disfarçam a crua realidade em que esse mundo de provas e expiações se debate e estorcega, que tentam empanar a claridade da manhã que se anuncia, como se fosse possível deter o inevitável brilho do sol maior, que é Jesus, o sublime governador do orbe terreno. Jesus e vida. Diz a inefável e amada mentora Joana de Ângelis, no prefácio de seu livro com este título, cujo primeiro capítulo eu abordarei nessas considerações finais, porque está em perfeita consonância com a questão 1019 de O Livro dos Espíritos, Feb. 2006, cuja resposta foi dada pelo Espírito São Luís e nos remete exatamente à grande transição planetária, ora em curso. Revela S. Luís, na questão mencionada. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais adiantados. Esclarece Joana de Ângelis. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta ha sofrido e experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque, os espíritos que o habitam, ainda estagiando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Jesus e vida. Leal, 2007. Admirável doutrina dos espíritos. Estes luminares do bem e da paz que trazem para o plano terráqueo as notícias das altas programações espirituais que somente gradativamente vão sendo desveladas, de acordo com as condições espirituais da humanidade. A assertiva de Joana de Ângelis de que os espíritos maus, quando recuperados, poderão retornar ao convívio com os que mereceram ficar e herdar a terra, conforme proclamou o Senhor Jesus no Sermão do Monte, quando diz: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra, confirma a misericórdia divina que instituiu como uma das leis do universo, a evolução. Assim, caros leitores, que me acompanharam nessa viagem pelos campos do conhecimento espiritual, em tentativa de mergulhar no grandioso oceano da verdade, reconhecemos nos ensinamentos desse querido espírito Manuel Filomeno de Miranda uma possibilidade de ampliar nossos horizontes mentais, que abrem perspectivas infinitas para a vida de cada um de nós. Acompanhamos passo a passo a recuperação de muitos espíritos que se desviaram do caminho que leva ao Pai, compreendendo que todos igualmente estagiamos em faixas inferiores, o que nos faculta a compreensão fraternal em relação a eles, desde os mais perversos aos que mais nos inspiram simpatia, exatamente porque não estamos acima do bem e do mal. Já se pode entrever a noite da grande transição, divisando ao longe as fronteiras que anunciam o amanhecer da nova era. Espero, com toda a alma e coração, que nos encontremos um dia, vivendo as bênçãos do mundo de regeneração. Jesus vai adiante e aguarda a todos os que desejam ir até ele. Fim.